Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem de fé, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. E a outra coisa que eu te peço é separe um pedacinho de pão, que depois da mensagem nós estaremos orando e consagrando esse pão. E tenho a certeza que ao comer desse pão você vai experimentar do poder de Deus, porque isso é um ato de fé, é para quem crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Vamos para a mensagem? Através da oração você pode fazer coisas grandes. Vamos lá em Mateus, capítulo 21, versículo 18, que diz assim: No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Você vê que o Senhor Jesus, ele é filho de Deus, mas ele veio ao mundo de uma forma humana e passou pelas mesmas dificuldades que a gente passa. É o que o texto está nos dizendo aqui, porque Jesus, ele teve o quê? Teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e isso acontecerá. E se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Você vê que todos os milagres que o Senhor Jesus fez, ele não apenas fez o milagre, ele nos ensinou alguma coisa. E esse milagre aqui, ele fala muito sobre fé, ele nos ensina muito sobre fé. Você vê que o Senhor Jesus, ele teve fome no primeiro momento. Você vê que muitas das vezes o ser humano tem necessidade das coisas. Tem necessidade de se alimentar, de se vestir. Tem necessidade de sentimentos bons, de ter amor, porque não tem como a pessoa ser feliz se ela não tiver sentimentos bons dentro dela. Então, o ser humano necessita de coisas boas. E o Senhor Jesus aqui estava necessitando de quê? De alimento. E aí, ele fez uso da fé para nos mostrar o que a gente tem que fazer. E tem uma coisa aqui muito interessante no texto que fala que Jesus não encontrou nada, diz o texto, só folhas. Você vê que Deus, ele procura em nós bons frutos. Quem é de Deus consegue dar bons frutos, viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Porque a gente conhece a árvore por onde? Pelos frutos, diz a palavra. Os nossos frutos mostram quem nós somos. E Deus procura em nós, na nossa vida, frutos bons, para que esses frutos se multipliquem. Você vê que é importante a gente
reproduzir bons frutos, para que a gente venha viver uma vida feliz. E tem uma coisa aqui que é muito interessante, que é o foco da nossa mensagem. Você vê que o Senhor Jesus, ele fala com o problema. Ele fala com a figueira que não estava dando fruto. Você vê que num primeiro momento, ele falou. Você vê que há poder na palavra. Por isso que você não pode desprezar as palavras que saem da sua boca, porque a palavra que sai da sua boca são sementes. Então a gente tem que vigiar o que a gente fala. Se você quer viver coisas boas na sua vida, você tem que falar coisas boas. Porque não tem como a pessoa ela querer viver uma vida feliz e só falar coisas ruins. Não tem como, isso não existe. Então Deus está nos ensinando aqui a falar com o problema. Você vê que todos os milagres que o Senhor Jesus fez, Ele nos ensinou, e Ele está nos ensinando a falar com o problema, falar com a doença, ordenar essa doença que tem dominado o teu corpo, ordenar ela que saia no nome de Jesus. Use o nome de Jesus com autoridade, com poder, e ordene que essa doença saia. Ordene com fé, não se acomode com o problema. Não se acomode. Você vê que o Senhor Jesus não se acomodou com a figueira que não deu fruto. Ele não se acomodou. Ele o quê? Ele fez uso da fé e secou a figueira para nos ensinar a resolver os problemas através da fé. Você vê que através de uma simples árvore, de uma simples figueira, Deus está nos ensinando a fazer uso da fé. Você tem que ordenar que essa doença seque no teu corpo, que ela suma. Que da mesma forma que aquela figueira deixou de existir, essa doença vai deixar de existir na tua vida. Esse problema vai deixar de existir na tua vida. Por isso nós temos que fazer uso da fé. Nós não podemos desanimar. Temos que lutar. Então você vê que no primeiro momento ele falou com o problema, falou com a figueira que não tinha fruto, que ele estava com fome. E depois ele ordenou. Falou para a figueira. Ele ordenou para a figueira que nunca mais que ela seque. Você vê o poder da palavra e na mesma hora a figueira secou. Na mesma hora, Jesus falou: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. E os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Você vê que nós temos que fazer uso da fé. Aí continuando, Jesus falando: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiver de fé e não duvidar. Olha outra coisa importante: falar com o problema, ordenar e não duvidar. Você não pode ter dúvida da sua cura. Você não pode cogitar em dois pensamentos. Você não pode ter plano B. É crer num plano só, no plano A, que você está curado no nome de Jesus. Não abra mão disso. Não abra mão. Você não pode duvidar. Será que eu vou ser curado? Já está errado. Entrou a dúvida. O milagre não acontece. Porque o milagre ele só acontece na vida daquele que tem fé. E você vê que o mais interessante aqui, ó, olha o finalzinho, que é o tema da nossa mensagem aqui, ó. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Você vê que através da oração,
você pode fazer grandes coisas, coisas sobrenaturais. Porque foi isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, olha a grandiosidade que Deus está falando, dizer para o monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Você vê, olha o exemplo de grandiosidade que Deus está falando, que através da oração você vai poder fazer coisas grandes, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Você vê o poder da oração. Se você tiver fé, você vai fazer coisas grandes, sobrenaturais através da oração. Você vê que Deus está mostrando que há um poder através da oração quando você faz uso da fé. Mas tem um porém. Lá em Isaías 59 fala que Deus não ouve aquele que vive no pecado. Então o que você tem que fazer? Se você quer que as suas orações sejam ouvidas, você tem que parar de viver no pecado. Você vai ter que parar de beber. Você tem que parar de usar droga. Você tem que parar de se prostituir, de roubar. Você tem que parar com as práticas homossexuais. Você que não está sendo fiel à sua esposa, está em adultério, você está em pecado, você tem que parar com isso. Você que está roubando, você que está mentindo, você tem que parar com isso para que a sua oração seja ouvida. Se você quer que a sua oração seja ouvida, você vai ter que parar. Ah, pastor, tem muita gente que fica justificando o pecado. Sabe como é que é a carne, né, pastor? Eu namoro como se fosse casado. Está em pecado, em fornicação. O sexo antes do casamento é pecado. Então, se você quer viver uma vida feliz, pelo amor de Deus, pare de viver no pecado. Se você quer que a sua oração seja ouvida, se você quer conquistar coisas grandes, se você quer fazer a diferença nesse mundo, você tem que parar de viver no pecado. Você tem que seguir a Deus na palavra. Porque, infelizmente, eu vejo até coach famosos falando que beber não tem problema não, beber socialmente, claro que tem. A Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Como é que você pode medir o grau de álcool dentro do teu corpo para poder discernir se você está bêbado ou não está? Para com isso. Nós temos que seguir a palavra, seguir a Deus. E é como eu ouvi um pastor falar, e ele falou uma coisa certa: cada um no seu quadrado. Pastor tem que pregar a palavra, coach tem que falar de motivação, tem que ajudar as pessoas, mas a palavra de Deus é para o profeta, é para quem tem autoridade espiritual e vive uma vida de sacerdote, uma vida santa. Porque, infelizmente, tem pessoas usando da palavra de Deus para ganhar dinheiro. E você não pode ser bobo. Você tem que conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por ninguém. Tem gente exaltando o dinheiro. É claro, o dinheiro é importante, mas o dinheiro não traz felicidade. Porque tem muita gente com dinheiro, muita gente famosa se suicidando. Para com isso. A prioridade na nossa vida é obedecer a palavra de Deus, porque você obedecendo a palavra de Deus, você vai herdar o céu, você vai herdar a salvação. E isso é mais importante do que tudo.
E ainda mais no mundo que a gente está vivendo, as pessoas, às vezes, elas acabam partindo rápido. Por quê? Porque não tem a proteção de Deus. Você vê, graças a Deus, a gente passou pela pandemia, estamos vivos aqui para a glória de Deus, mas infelizmente muita gente não passou. Mas por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Você lembra na época do carnaval que brincaram com a fé cristã? E olha o que aconteceu. Tem hora que a conta chega. O pecado dos pecadores vai ter uma hora que vai ter que pagar a conta. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro. Eu estou falando a verdade. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. Eu estou pregando a verdade que cura, que liberta e que transforma. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui somente para agradar a Deus, para pregar a verdade, porque Deus vai me cobrar se eu pregar alguma coisa que não está escrito na palavra e levar as pessoas a um engano. Nós temos que obedecer a palavra, viver em amor. Outra coisa que eu tenho visto é a competição. É um pastor querendo ser melhor do que o outro. É a pessoa querendo conquistar bens materiais para poder se mostrar na internet, mostrar na sociedade que ela é bem-sucedida, que ela é uma pessoa vencedora. É claro, nós temos que lutar para ser vencedor, para ter sucesso, mas isso não é prioridade. O que é prioridade é Deus na nossa vida. É a obediência à palavra. Porque dessa forma você vai ver a sua vida mudada, a sua vida transformada. Faça essa experiência. Se esforce para obedecer à palavra de Deus, para você ver como a sua vida vai mudar e você vai desfrutar verdadeiramente de uma vida feliz. Porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a ser felizes. Essa é a mensagem. E quero falar para você do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Esse livro, Deus me deu inspiração para mim, para minha esposa, para fazer ele. Nós acabamos fazendo ele na época da pandemia para ajudar as pessoas que estavam passando por problema de saúde. E esse livro é voltado não apenas para quem está passando por problema de saúde, mas para quem quer viver uma vida feliz, para quem quer mudar de vida. Então, se você quer esse livro, eu vou enviar de presente para você pelo WhatsApp. Anota o número, é 21 DDD 971464279. Você envia uma mensagem para mim e fala: pastor, manda o presente que eu vou mandar o livro para você. E se você conhecer alguém doente, envie o livro também de presente, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos orar, vamos falar com Deus? Eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão que nós iremos falar com Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora toda a enfermidade, toda a tristeza, todo o desânimo. Eu ordeno agora que saia em nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora toda obra maligna, toda maldição. Agora, em nome de Jesus, diga saia e saia e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus. Eu consagro esse pão, que quando a pessoa comer desse pão, ela irá experimentar do teu poder. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém? Pode comer do pão com fé. Coma aí do pão e receba o milagre no nome de Jesus. E peço para você, mais uma vez, com muito carinho, se inscreva no canal. 94% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. Então eu peço para você, se inscreve no canal, nos ajude no crescimento do canal. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.